Pessoas, bom dia. Eu tô gravando esse novo vídeo para a gente dar continuidade no que a gente estava estudando. Então, só lembrando que a gente estava estudando até o momento as teorias sobre a origem da vida. Nós vimos algumas correntes de pensamento, outras teorias, nós vimos panspermia, criacionismo, evolução química e biológica, que é aquela que a ciência aceita hoje, que a gente aprofundou um pouco mais. Vocês acabaram de fazer uma avaliação, né, com correção, já receberam as notas. Então, assim, ó, agora a gente começa a falar, já que a gente já viu sobre as explicações possíveis sobre a origem da vida, a gente vai começar a falar então sobre o ser vivo em si, certo? Então aqui eu coloquei, já deixei algumas escritas prontas para a gente poder otimizar o nosso tempo. Então a gente começa assim, ó. Nós falamos de seres vivos, então a gente pensa assim, o que é um ser vivo? Quais as características que um ser vivo tem que ter para que a gente considere ele sendo um ser vivo? Qual seria a diferença entre uma árvore, que é um ser vivo, e um sofá, por exemplo? Né? Qual a diferença entre eles? Eu sei que a gente já comentou isso em sala, e a gente poderia dizer que seria a presença de células. Então, todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele teria que ser formado por células. A gente sabe hoje que nós temos uma exceção, né, que seriam os vírus, que muitos já estão aceitando ele como sendo vivo, mas não é formado por célula, que a gente vai estudar ele um pouquinho mais à frente. Mas basicamente, para ser vivo, existe algo que determina isso, que chama-se teoria celular. A teoria celular, eu coloquei aqui 3 itens, que é uma tarefa para vocês, para essa atividade exclusivamente. Vocês vão pesquisar a teoria celular e vão encontrar quais são as 3 afirmativas que ele tem, certo? Então vamos continuar aqui. Além de ser formado por célula, os seres vivos têm outras características, como ter mutação, possuir material genético, nutrição, crescimento, desenvolvimento. Então existem várias características para determinar um ser vivo. Esses seres vivos podem ser chamados de macroscópicos, quando nós conseguimos enxergá-los ele a olho nu, né, ou com uma lupa que seja, né? Então são seres macroscópicos, por exemplo, um cachorro, um gato, uma ave, que a gente consegue enxergar. Mas existem seres microscópicos, ou seja, que somente com o auxílio de um aparelho, que aqui eu coloquei, né, o microscópio, a gente consegue enxergá-los. Nós sabemos que eles existem, mas a gente não consegue vê-los sem o uso deste aparelho. Exemplo do vírus, bactérias, protozoários, algumas algas. Então nós temos aqui um grupo de seres vivos que a gente só consegue enxergar com o auxílio do aparelho do microscópio. Hoje existem, né, vários tipos de microscópio, alguns que dá imagem até em 3D, aumentam bastante, né? Então existem aí várias opções de microscópios. Então, assim, além disso, né, de ser macroscópico ou ser microscópico, coloquei aqui algumas opções para a gente saber. E também os seres vivos, eles podem ser como? Eles podem ser unicelulares ou ou ainda, né, pluricelular. O que significa isso? Seres unicelulares, coloquei aqui os exemplos, são seres formados por apenas uma célula, certo? Então, uni vem de celular vem de célula, então seres formados por uma única célula. Aqui são os exemplos. Esses, com certeza, nós só vemos, né, com o auxílio do microscópio. E existem os outros seres que vocês podem encontrar na literatura como multi ou pluricelulares, que no caso são muitas células. Esses seres aqui normalmente são aqueles conhecidos como macroscópicos e unicelulares como sendo os microscópicos, certo? Aqui eu coloquei então, no microscópio, os seres vivos a gente observa como, principalmente os unicelulares, né, as suas células. Então esse daqui é a chave daqui em diante do nosso estudo, estudar as células. O que é uma célula? É a unidade básica que forma os seres vivos. Então, o que é uma célula que vocês têm estudado desde o ensino fundamental? Célula é a menor unidade viva que forma os seres vivos, sendo eles unicelulares ou pluricelulares, certo? Quem é que estuda as células? Qual o ramo da biologia que estuda as células? Citologia.
certo? Citologia é o ramo da ciência que vai estudar as células. E essa citologia, ela surgiu a partir da invenção do microscópio, porque sem ele não se sabia que existiam, né, partículas menores vivas, lembrando sempre que as células são vivas, elas crescem, reproduzem, se alimentam, certo? Não teria possibilidade de estudá-las, de conhecê-las sem isso. Quem é que inventou o microscópio? Alguns cientistas vão dizer que é Galileu Galilei, outros colocam o Robert Hooke, que é o mais conhecido. Então existem aqui, né, vários cientistas envolvidos nesse processo. E foi depois da descoberta dessas células que a teoria celular apareceu, ok? Então vocês vão pesquisar isso aqui, só estou lembrando. Basicamente, nós temos dois tipos de células, tá? Coloquei aqui, ó, procarionte e as eucariontes, tá? São dois tipos de célula. Qual a diferença entre elas? Procariontes são células primitivas, consideradas células, né, que não possuem uma estrutura chamada de carioteca. O que é essa carioteca? No ensino fundamental, provavelmente vocês ouviram falar como membrana nuclear ou envoltório nuclear. Então, vocês sempre ouviram falar que as células tinham citoplasma, tinha membrana plasmática e tinha núcleo. Qual a diferença? Procarionte tem um material genético, certo? Tem lá DNA, vai ter RNA, só que não vai ter uma membrana envolvendo esse material genético. O que é diferente das eucariontes, que é aquela célula tradicional que a gente está acostumado com um núcleozinho lá e o DNA dentro dessa bolinha, desse envoltório, chamada de carioteca, certo? Células procariontes são células que não possuem carioteca. Quem são os seres vivos que têm esse formato de células? Somente bactérias, certo? Então, se eu falar cachorro, como que é a célula de um cachorro? Eu sei que é eucarionte. Se eu falar uma árvore, como que é as células da árvore? Eucarionte. Se eu falar a bactéria, como que é a célula de uma bactéria? É procarionte. Os únicos seres procariontes são as bactérias. Todos os outros, eucarionte, ok? Então tá. Uma célula procarionte, ela vai ter material genético, ela pode ter flagelos, que ajudam na movimentação, vai ter uma organela chamada ribossomos, algumas vai ter, né, além da membrana plasmática, ainda vai ter uma outra camada de proteção delas, tem citoplasma, certo? Uma célula tradicional, não tem tantas organelas, órgãos da célula como as outras, né? Uma célula mais simples, menores também do que as eucariontes, mas vivem uma vida independente, né? Como qualquer outra bactéria que vocês já ouviram falar, tá? Então tá. Células procariontes não possuem a membrana nuclear. E as células eucariontes? Essas sim, com carioteca. Carioteca, membrana nuclear ou envoltório nuclear. As células que possuem essa carioteca, possuem essa membrana em volta, né, delimitando o núcleo, podem ser animal ou vegetal. Aqui tá claro, né? As células eucariontes vegetais formam quem? Plantas, tá? E as células eucariontes animais formam os outros seres vivos. Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre elas. Célula animal, o que ela vai ter? O básico de sempre: membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo organizado. Por que a gente fala que é organizado? Porque tem a carioteca. E dentro da carioteca, a gente vai estudar mais pra frente, mas aí vai ter lá a nucleolo, hieloplasma, DNA, RNA e assim por diante, certo? Então, a célula animal, membrana plasmática, que envolve citoplasma, região interna e o núcleo organizado, ok? Por causa da carioteca. Além da composição básica, estrutura básica dela, ela vai ter o quê? Que a gente chama de organelas. O que são organelas? São órgãos da célula, certo? Assim como procariontes também tem algumas, né? A animal tem muito mais. Então, toda célula vai ter o quê? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo organizado
e organelas. As organelas são como se fossem órgãos. Um órgão que faz a respiração, um órgão que faz a digestão, igual como se fosse um organismo vivo, tipo nós, né? Que somos completos, ok? Então, vai ter lá mitocôndria, que vocês já ouviram falar, ribossomo, complexo de Golgi, peroxomo, lisossomo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, e assim, entre outras organelas. As células animais têm uma variedade muito grande. Se a gente for parar a pensar no nosso organismo mesmo, a gente pode pensar em célula adiposa, célula nervosa, célula muscular, entre outras tantas, tá? Então, cada uma vai ter um formato, cada uma vai ter uma quantidade de organelas diferente, dependendo da função que ela vai exercer dentro do organismo, ok? Então, tá. Além da célula animal, a célula eucarionte pode ser também vegetal. Qual a diferença entre as duas? A gente vai observar que a célula vegetal ela vai ter algo a mais do que animal. A vegetal, além da membrana plasmática, ela vai ter ainda por fora uma parede celular, tá? Parede celular, que vai dar mais resistência a ela para perca de água, certo? Vai fortalecer essa célula, deixando ela mais rígida, ok? Então, além da parede celular, que animal não tem, certo? Pelo menos na maioria dos seres vivos, a gente também vai ter uma outra organela chamada cloroplasto. O cloroplasto é uma organela exclusiva das células vegetais, onde a função dele é fazer a famosa fotossíntese, né? Aquilo que dá a cor verde ali, que vai fazer a fotossíntese depois para produzir alimento para a planta, tá? Então, cloroplasto, a parede celular. E a gente pode colocar também como vacúolo. Alguns animais têm vacúolo também. Só que a gente coloca que a maioria, no caso o vacúolo grande, tudo desenvolvido, as células vegetais sempre vão ter, tá? Então, célula animal e célula vegetal. Membrana plasmática, as duas têm. Citoplasma, as duas têm. O núcleo, as duas têm, certo? As outras organelas pequenas ali também vão ter. Só que a vegetal tem a mais. Cloroplasto, para fotossíntese, parede celular, para revestimento da célula, e o vacúolo, que é uma bolsa de líquido, de nutrientes que ela tem dentro dela, certo? Então, para não estender muito essa aula, eu vou dar uma parada por aqui, para a gente continuar na próxima, mas só lembrando qual que é a tarefa nesse momento. A gente está falando de célula, nós estamos falando que todo ser vivo é formado por célula, com exceção dos vírus, certo? E que existem dois tipos de célula, procarionte, sem carioteca, que são as bactérias, eucariontes, que é com carioteca, podem ser animal ou podem ser vegetal. E que entre essas existe muita variedade, dependendo do ser vivo, ok? Fique então, como tarefa, pesquisar as três afirmativas da teoria celular. Então, eu paro por aqui. Até a próxima aula.